Então sejam todos muito bem-vindos, professor Fernando com vocês, aqui na KM Concursos. Tenho a honra de estar aqui com vocês para ministrar essa matéria de arquivologia, que é o estudo dos arquivos. Então a arquivologia, só para você ter uma ideia, é também um curso superior, não sei se você sabe, as pessoas podem se formar em arquivologia. Lá na Universidade de Brasília, na UNB, tem um curso muito de bom conceito, que é o curso de arquivologia. Você pode se tornar aí um arquivista, profissional, tá? Mas o que a gente vai ver aqui com vocês é essa arquivologia profissional? De jeito nenhum, É aquela arquivologia para você acertar as questões do concurso, Concursos variados, concurso de carreiras policiais, concursos para alguns cargos administrativos. Então, é bem tranquilo o que a gente vai passar para vocês aqui, para vocês saberem qual que é a questão correta. Isso que vale, Ninguém precisa ser doutor em matéria nenhuma. O importante em concurso é você saber se é a A, se é a B, se é a C, se é a D, ou se é certo ou errado, Então, esse é o nosso objetivo. E muitas vezes as pessoas erram, nessa abordagem quando vão estudar para um concurso. Acham que tem que saber tudo com muita profundidade. Às vezes não é esse o segredo. Às vezes você fica ali perdido, querendo se aprofundar em um determinado assunto e fica patinando. Não é assim que funciona. Quem consegue passar em concurso é aquela pessoa que consegue ver o maior número de coisas num menor espaço de tempo, tá ok? Então, o nosso objetivo aqui não é dar para você uma arquivologia centrada em você saber todos os detalhes, não, para saber se você vai conseguir acertar ou não as questões, que é o nosso objetivo. Então, o que é a arquivologia, uma introdução, Geralmente esse tipo de questão não cai, mas só para a gente ter uma ideia, A arquivologia, ela vem do termo arquivum, Então ela tem várias origens, Ela tem a origem grega e tem a origem latina. E por ter esse conflito na doutrina de qual seria a verdadeira origem da arquivologia, é um tema que não é cobrado por esse motivo, Por ter várias interpretações de origens, Então lá, o termo arquivo não tem uma origem precisa, Então a gente não tem como dizer de onde veio, mas existem alguns sinais. Entretanto, a frequentemente apontada é a doutrina que é da parte grega, da Grécia, com a denominação de arquê, que denominava o palácio dos magistrados. E esse conceito ele foi evoluindo e passou a chamar de arqueon, que denominava o local de guarda de depósito de documentos. E mais à frente, arquivum, Daí vem o nome arquivo, Lugar de guarda de documentos e outros títulos. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês dessa parte é que geralmente as bancas não cobram, esse tipo de conceito em função dessa variada situações para determinar qual que é a origem da arquivologia, tá? Só para a gente ter uma ideia. Mas aqui já nós temos um conceito interessante que pode cair na sua prova, A arquivologia é uma ciência, Não sei se você sabe, toda matéria que tem logia no final, é de estudo, Biologia, filosofia tem também a questão do estudo, mas o logia, Arquivologia, biologia, o estudo dos arquivos, é uma ciência, E o que instrumentaliza a arquivologia? A chamada arquivística. O que é essa arquivística? É o nome que se dá ao conjunto de princípios e técnicas empregados no empenho dessa ciência chamada arquivologia. Então, a arquivística é o instrumento, é o mecanismo para se aplicar a arquivologia, tá ok? E segundo o CONARC, professor, o que é o CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos? É o órgão nacional brasileiro que determina as políticas de arquivo no Brasil, Então, a definição da Política Nacional de Arquivos no CONARC está a cargo do CONARC.
Então, o Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, é um órgão colegiado. Só que o que significa ser um órgão colegiado? Ele é formado por pessoas de vários órgãos da administração pública federal, do Ministério da Fazenda, hoje que no caso é Ministério da Economia, né? Da própria UNB, né? Então esse colegiado ele é formado por várias pessoas de vários locais, de várias denominações. Muito bem, o CONARC ele é vinculado ao Arquivo Nacional, né? O Arquivo Nacional que fica no Rio de Janeiro, né? A sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Professor, por que não é em Brasília? Porque o Arquivo Nacional já existia antes de Brasília, né? Então, com a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, né, o Brasília, passamos a não ter como transportar um arquivo. Imagina, né, o tanto de estrutura que seria para você deslocar uma central de um arquivo de um lugar para o outro, tá? Então, o Arquivo Nacional ele fica com sede no Rio de Janeiro. Lógico que tem a sua sucursal em Brasília, tá? Mas não se apegue nisso não, que geralmente não cobra isso, só para saber que é no Rio de Janeiro. Mais um detalhe, o Arquivo Nacional do Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça. Cuidado, que isso aí pode ser uma questão boa de concurso, tá? Não é Ministério da Cultura, né? A banca às vezes pode... A pessoa, arquivo tem a ver com valor histórico, então é baseado no Ministério da Cultura. Não, tá? É no Ministério da Justiça. E qual que é a explicação da arquivologia e o CONARC, né? Está ligados ao Ministério da Justiça, né? Questão de segurança nacional. Professor? Sim, tem documentos que são importantíssimos, inclusive para a segurança nacional. Vamos lá. E esse CONARC que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados. Cuidado com mais esse detalhezinho, tá? Então, o CONARC, ele trata tanto de arquivos públicos, como define também os critérios de arquivos privados. Professor, o CONARC, ele trata da gestão do arquivo dos privados? Não é isso que está falando, tá? Eu digo o seguinte, na Lei 8159 de 93, né? De 91, perdão, 8159 de 91, é a lei dos arquivos, né? A lei da arquivologia. E lá diz que existem alguns documentos privados, alguns arquivos privados que são importantes para a arquivologia, tá? Mais à frente nós vamos falar que arquivos privados são esses, tá? O que você precisa saber é que o CONARC ele trata tanto dos arquivos públicos como parte, vamos dizer assim, dos arquivos privados, que mais à frente nós vamos explicar que arquivos privados são esses, tá? Então, o CONARC é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, bem como ele exerce orientação normativa, ou seja, então quem faz as normas, né, quem orienta como serão feitas as normas é o CONARC, visando a gestão documental. O que é a gestão documental? Vamos aqui para o quadro rapidinho, só para você ver o que é a gestão documental. A gestão documental, ela passa pela produção, pela utilização e pela destinação de documentos. Então, eu produzo um documento, eu utilizo um documento e eu destino um documento, né? Produção, formulários, né? Como que vai ser a estruturação desses documentos, como que eu vou receber esses documentos. Na utilização, é o uso, né? Isso aqui é o uso, né? Como eu vou usar esse documento. E a destinação só tem dois caminhos. Um documento ele vai ser eliminado, ou ele vai ser recolhido para guarda permanente. Ok? Recolhido para a guarda permanente. Então,
um documento ele só tem dois destinos, ou ele é eliminado ou ele é recolhido para a guarda permanente. Então, é o destino que eu vou dar para ele. Então, essa gestão documental é a produção, a utilização e a destinação dos documentos. Muito bem. Visando a gestão documental e a proteção especial dos documentos de arquivo. Então, essa gestão e proteger, né, para que eles continuem existindo. Muito bem. Então, a gente já conheceu um pouquinho do que é o CONARC, que é esse Conselho Nacional, que trata de normas, né, que cuida da gestão documental, que fala sobre documentos públicos e alguns privados, né, que a gente vai ver, é interessante a definição. Eu já vou falar para você aqui. Então, que documentos privados são esses que o CONARC trata na 8159/91? O documento privado, ele tem duas formas de ser. Tem o privado comum, né, o privado, qual que é o conceito do documento privado? Todo aquele documento produzido, né, por um ente privado, produzido ou recebido de forma definitiva pelo ente privado. Mas existem alguns documentos que eles podem ser especiais, digamos assim. São documentos em que eles recebem uma chancela. Então, são documentos que são importantes para a história do Brasil ou são importantes para, inclusive, a segurança nacional. Então, quando eu chego na conclusão de que esses documentos eles são importantes, o que passamos a ter? Eles passam a receber a chancela de documento de interesse social, cultural, interesse nacional. Então, o poder público pode pegar um documento privado e dizer: esse documento ele é tão importante que eu vou dar para ele um sobrenome, vou chamar ele de documento de interesse público social, ok? Então, quem pode fazer isso? Somente o presidente da República. O CONARC prepara toda a documentação, né? Ele vê um determinado documento, aquele documento é importante, lembrando que o documento é um sentido amplo, tá? Pode ser papel, pode ser uma foto, pode ser um quadro. Então, o documento, mapas, né? Plantas arquitetônicas. Então, um documento, a gente vai chegar nesse conceito de documento, mas o CONARC ele pode preparar essa documentação e manda para o presidente da República para ele dizer: esse documento é de interesse público, social, cultural, nesse sentido. Então, esse tipo de documento que o CONARC trata, privado. Só ele vai deixar de ser privado? Não, porque qual que é o conceito de documento público? Né? Documento público é todo aquele documento produzido ou recebido de forma definitiva por um ente público, tá? Então, todo aquele documento produzido ou recebido definitivamente, essa palavra que é forte, ó, definitivamente, tá? Por quê? Quando eu transformo um documento privado de interesse público ou social, ele vai continuar de posse daquele que é dono dele, tá? E se ele fazer alguma coisa de errado com esse documento, ele pode responder administrativamente, de forma civil e de forma criminal, né? Então, geralmente o que acontece? Quando o ente público ele determina que um documento privado torna-se de interesse público social, o privado fala lá: toma, vou doar, estou doando para você, ente público. E o que passa a acontecer? Se ele doa, esse documento ele deixa de ser privado e passa a ser público. Por que ele passa a ser público? Por entra no conceito de que documento público é todo aquele produzido ou recebido definitivamente por um ente público, ok? Só para completar essa definição de documento público. O documento público ele tem uma vírgula ali na sua definição. Na verdade, ele tem um parágrafo, né, que diz o seguinte: que todos os documentos produzidos por entes privados, quando prestando serviço público, esses documentos também são públicos, tá? Olha só que interessante. Então, tem aí um macetinho. Por exemplo, professor, no que isso pode se encaixar? Uma empreiteira que está fazendo uma obra, né? Toda aquela documentação numa obra pública, toda aquela documentação acerca daquela
obra pública apesar de estar sendo produzido por um ente privado, é um documento público, né? Um outro exemplo são os concessionários, né? Um do exemplo que a gente tem é o serviço público de transporte, o transporte público. Geralmente, na maioria das vezes no Brasil, o serviço público de transporte público, né? Ele é exercido por um privado. E esses documentos produzidos por esses privados, eles também são documentos públicos, tá ok? Mais à frente a gente pode voltar nesse assunto para vocês massificarem essa ideia, tá ok? Então o importante agora é entender quais são os documentos privados que o CONARC trata. São esses documentos que foram considerados de interesse público ou social. Lembrei de outra coisa aqui, só para fechar esse assunto. Existe também na 8159 dizendo o seguinte, que os documentos produzidos por entidades religiosas antes da existência do Código Civil se tornaram diretamente pela lei, de interesse público ou social. Só para você entender por que esses documentos são importantes. Vamos só imaginar. Quando eles falam de entidade religiosa, na verdade estão falando de quem? Da Igreja Católica, tá? Antes do Código Civil, o registro civil no Brasil, digamos assim, entre aspas, era realizado pela igreja, né? O casamento, o batismo servia como a certidão de nascimento, o casamento religioso era como se fosse o casamento civil. Então imagina a importância desses documentos para a nação, né? Para a história, inclusive também para provas, né? Provas de aposentadoria e etc, né? Apesar que hoje é difícil a gente ter alguém que não seja enquadrado já dentro do Código Civil, né? Que esteja vivo, né? Mas existia essa possibilidade e por esse motivo esses documentos foram considerados de interesse público e social. Vamos lá. Interesse público ou social. Definição de documento. Estou falando de documento, né? E essa questão ela cai muito em prova, né? O que é o documento? É todo e qualquer registro de informação, independente da sua forma ou suporte físico. Olha só, é todo e qualquer registro de informação, independente de sua forma ou suporte. Professor, o que é esse suporte físico, né? Onde vai a informação, tá? E hoje nós temos esse conceito até um pouquinho mais amplo, né? Nós temos suporte, por exemplo, nuvem, né? De internet, né? De tecnologia da informação. Se eu tenho uma informação inserida nesse suporte chamado nuvem, é um documento. Então, qual que é a definição de documento? É toda informação, né? Toda informação inserida em um suporte. Então lá continuando, ou seja, um documento pode ser uma foto não tem um suporte, que é a fotinha lá, e não tem uma informação ali nela, que é a imagem, é um documento. Um papel, né, que a gente geralmente acha que a maioria dos documentos são papel, são, né? Então você está ali com um papel, você tem uma informação nele, nós temos um documento, um mapa, um cartão, um filme, fita, CD, disquete, né? Bem antigo isso aí, né? Talvez nem saiba mais o que é disquete, pendrive, nuvem, tudo isso, se tiver uma informação nela, pode ser considerada um documento. Então, tudo aquilo que sirva como registro de um fato, de um acontecimento, de um momento, é documento. Então, se a banca falar que documento é só papel, você vai colocar isso é errado. Não é só papel. Papel é um dos suportes que recebem essa informação, tá? E se falar papel, só o papel sozinho não é um documento. Eu preciso ter nele o quê? A informação. Então, todo o suporte que tem informação. Então, esse suporte, né, em arquivologia, este meio material, né, onde que se registra a informação, a gente chama de suporte. Suporte ele pode ser o próprio papel, o papel fotográfico, a película, né, o negativo, fitas de vídeo, mídias digitais, aí entra de novo, mais uma vez, a nuvem, né, e não precisa ser necessariamente só em nuvem, né.
CD, DVD, né? Tudo aquilo que é físico, né? Apesar que na tecnologia da informação a gente não tem esse sentimento de físico, mas está lá suportando a informação, né? E que permite o registro da informação. Essa é a definição de suporte. O documento ele tem uma composição externa formada por elementos físicos, uma articulação interna que é o seu teor intelectual, que é essa informação, né? E, por último, uma mensagem a transmitir, que é o seu conteúdo. Então, temos aí alguns conceitos, né? E o Thomason diz que os documentos arquivísticos são diferenciados dos demais, né? Pois são estruturados e inseridos num processo de trabalho, eles servem para alguma coisa, a gente vai ver para que serve um documento, né? O processo de trabalho é uma cadeia de atividades coerentes com início e fim, direcionada a um objetivo específico, que é a arquivística, na verdade, né? Que é aquele instrumento. A gente já volta aqui no conceito de arquivo, mas vamos voltar aqui só para fechar, já volta ali atrás. Então, o que é informação? É o conhecimento, a mensagem, a ideia que deseja transmitir. E o suporte é o material físico onde está inserida essa informação. Então, existe uma equação, uma fórmula simples, né? Informação mais suporte é igual a documento. Informação mais suporte é igual a documento. Questão de prova. Pergunta para você: o que é um documento? Tá lá. Letra A vai estar. É toda a informação inserida em um suporte. Ou pode ver assim, complete, né? Documento é suporte, aí vai escolha a alternativa que complete, que possui uma informação. Então, informação e suporte formam o nosso documento. Nunca se esqueça disso. Então, se falar para você que documento se resume a papel, não. Papel precisa ter informação. Então, é todo suporte que contém uma informação. Então, o conceito ele é mais amplo. Vamos ver a definição do arquivo, né? O que é o arquivo? Arquivo é acumular, então, o objeto da arquivologia é o documento, e esse documento ele vai ser arquivado, digamos assim, né? Então, o arquivo é a acumulação ordenada de documentos, né, que é esse objeto, em sua maioria textuais, né, ainda né, criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução dos seus objetivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro. É interessantíssimo esse conceito aqui, porque ele já vai definir uma coisa importante para a gente. Qual que é o objetivo do arquivo? Né? Quais são os objetivos? As bancas vão querer te enganar dizendo o seguinte: o único objetivo do arquivo é guardar. Não. O arquivo ele tem 3 objetivos. Quais sejam? Primeiro, guardar, guardar o documento. Segundo, preservar o documento. E terceiro, deixar esse documento disponível para consulta. Faz todo sentido. Vamos guardar. Vamos dizer que fosse só guardar. É guardar de qualquer jeito? Não é guardar de qualquer jeito. Tem que ser de forma ordenada. Guardar sem levar em consideração os cuidados para preservar? Não, tem que preservar esse documento para ele um dia ser encontrado, né? E qual que é o objetivo primordial de eu guardar alguma coisa? Alguém um dia poder consultar, né? Então, essa terceira finalidade do arquivo, né, terceiro objetivo do arquivo, na verdade é o mais importante. Qual que é? As pessoas terem acesso a essa informação. Então lá, objetivos de um arquivo: guardar o documento, preservar o documento e deixar esse documento disponível para consulta. E olha lá, a principal finalidade dos arquivos é servir à administração, constituindo como decorrer do tempo em base de conhecimento e história. Então a principal finalidade é ter esse acesso a essa informação. Mas para que isso aconteça, eu preciso guardar de forma correta, eu preciso preservar de forma correta. Então,
quais são os 3 objetivos básicos? São esses, né? Mas qual que é o principal? Deixar disponível para consulta. Não é o único, né? Ele depende dos outros 2. Se eu não fizer os outros 2 de forma correta, eu posso perder essa informação. Então, o arquivo tem como função a guarda e a preservação dos documentos, guardar e preservar, para que as informações nele registradas também sejam preservadas e possam primordialmente, ou seja, preferencialmente servir adequadamente aos usuários dessa informação. Vamos lá de novo, o arquivo tem como função a guarda e a preservação, mas principalmente ele deve servir adequadamente aos usuários dessa informação, ou seja, estar disponível para alguém consiga consultá-lo, ok? Aí nós temos aqui ainda para frisar, para ficar num materialzinho aí, o arquivo acumula documentos como mera decorrência da atividade da instituição. Aqui está ligado e é um processo natural e gradativo. Interessante esse início aí, O arquivo ele cresce de forma natural. Nunca se esqueça disso. O arquivo ele é formado de forma natural. O que quer dizer isso, professor? Eu não tenho controle sobre isso. Peraí, professor. Não tenho controle? Sim, não tem. Vamos pensar na sua atividade aí, onde você vai assumir o seu concurso público. Vamos imaginar que você esteja trabalhando no setor lá de arquivo e recebe um documento para arquivar. Qual documento é esse? Um atestado médico de um dos funcionários. O que você tem que fazer? Arquivar. Você jamais vai falar, opa, não estamos recebendo atestado. Não tem como, você é obrigado a receber. Então, o arquivo ele vai crescendo conforme a atividade da organização, tá? Ele não depende da nossa vontade, ele depende da atividade. Por que isso é importante em prova? Por exemplo, biblioteca. Vamos pensar em outro centro de acumulação. Nós temos quais são os 3 principais centros de acumulação? O arquivo, né, arquivologia, a biblioteca e o museu. São 3, Arquivo, biblioteca e museu. Esses 2, biblioteca e museu, eles já não crescem de forma natural. Eles crescem por vontade de alguém. Só para você frisar esse conceito que é interessante. Vamos pensar na biblioteca. A biblioteca tem vários livros. Aí tem alguém que gerencia essa biblioteca. Ele fala, olha, vou comprar novos livros. Veja, eu posso até comprar. Vou comprar novos livros. Ele compra. Ah, não vou comprar. Não compra. Chega alguém para doar livro. Fala, vim doar aqui alguns livros para você. O cara fala, não estou recebendo doação. Você vai ter que fazer o quê? Voltar com seus livros para trás. Ok? Então, a biblioteca, ela não cresce de forma natural. Ela cresce conforme a vontade de alguém. Já a arquivologia, não. A arquivologia, ela cresce conforme a atividade. Eu não posso negar o nascimento de um documento. Jamais. Então, vamos lá. Então, os documentos são testemunhos, né, da atividade da instituição. E as funções é promover a guarda, garantir a preservação e atender aos pedidos de consulta, ou seja, estar disponível para consulta. Esses são os conceitos das funções básicas do arquivo, sendo que a principal, se perguntar para você, qual que é a principal das 3? Guardar, preservar, as 3 são importantes, eu vou explicar por que as 3 são importantes, mas a mais importante é alguém conseguir ter acesso a essa informação. Mas para que isso ocorra, eu tenho que ter guardado corretamente, preservado corretamente, tá? Então, não existe uma das 3 sozinhas, as 3 são equivalentes, mas qual que é o objetivo final? Alguém um dia ir lá, passou 20 anos, eu quero encontrar aquela informação, se eu guardei corretamente, se eu preservei corretamente, provavelmente eu vou encontrar essa informação. Muito bem? Muito bem. Então, esses conceitos primeiros já caem em prova, tá? Primeiro, professor, que eu preciso guardar o conceito de documento, e segundo, qual é as funções básicas de um arquivo, ok? Então, eu preciso ter essas 2 situações para a gente levar para a prova. São questões recorrentes em concursos, a definição de documento e quais são as funções de um arquivo. Então, agora vamos ver algumas classificações, né? Classificações
de arquivos e classificação de documentos, tá? Geralmente as questões de prova não fazem essa diferenciação. Então a gente vai ver tudo junto aqui. Classificações, tem hora que a gente vai estar classificando determinado arquivo ou classificando um documento, não importa, tá? Você vai entender. Primeira classificação, conforme a natureza dos documentos. Inclusive, vi prova recente que cobrou esse assunto, né? Cobrou esse assunto em prova recente, agora já 2021, né? Natureza dos arquivos. Quanto à natureza dos documentos, classificam-se em especial e especializado. Então, os documentos eles podem se classificar em especial e especializado. Só qual que é o macete aí para descobrir se um documento é especial ou se ele é especializado? O especial, ele está muito ligado ao formato. Como assim ligado ao formato? Ele precisa de cuidados especiais. É isso que você precisa levar para a prova. Então, todo documento que precisa de algum cuidado especial, ele é chamado de arquivo especial. Então, esse conceito de especial está muito ligado à natureza, né? Por isso que é da natureza do documento, a natureza do suporte, tá? Vai merecer um tratamento especial quanto ao seu armazenamento, tratamento técnico, né? Eu não vou guardar ele de qualquer jeito, de qualquer forma, tá? Já o arquivo especializado é constituído por documentos resultantes de uma determinada área do conhecimento humano. Aí que está a chave do negócio, ó. O especializado é constituído por documentos resultantes de uma determinada área do conhecimento humano. Foi isso que inclusive cobrou na prova. Mas para ficar mais forte na sua cabeça, né? Dá um exemplo aí, professor. Então, de arquivo especializado. O arquivo de documentos da medicina, da administração, da arquivologia, né? Então são documentos especializados. Então o documento especializado está ligado a uma área do conhecimento humano, enquanto que o especial ele é um documento que precisa de tratamento especial. Nunca se esqueça disso, tá? A diferença entre especial e especializado. Especial, tratamento especial. Especializado, ele deriva de uma área do conhecimento humano. Classificação quanto à extensão de atuação do arquivo, né? Essa é uma classificação interessante, né? Os arquivos eles podem ser arquivos setoriais ou arquivos centrais, né? Então os documentos do arquivo, né, que vão definir aí se esse documento ele vai ser setorial ou se ele vai ser central. Primeiro, interessante sobre o arquivo central, cuidado, não existe arquivo morto. Arquivo morto a gente usa no dia a dia aí, nas instituições, talvez você já tenha ouvido falar, mas não existe esse termo, o arquivo ele é vivíssimo. Eu posso chamar ele de arquivo central, eu posso chamar ele de arquivo geral, eu posso chamar ele de arquivo permanente. A gente já vai ver a teoria das três idades, tá? Arquivo corrente, intermediário e permanente, que é a questão que mais cai em concurso, né? A teoria das três idades. Então, nós temos os arquivos centrais. Então, jamais chame arquivo central de arquivo morto. Qual que é a diferença do arquivo setorial para o central? O setorial está próximo de onde eu estou trabalhando, a minha atividade, né? Onde, geralmente próximo de onde foi produzido aquele documento ou onde ele foi recebido, e ele vai ter uma frequência de consulta maior, né? Então, por isso que ele tem que estar perto, né? Geralmente, esses arquivos, né, são chamados de arquivos corrente e intermediário, tá? Que a gente vai ver já mais à frente. Então, um arquivo setorial é o local mais próximo, enquanto que os arquivos centrais são os arquivos mais distantes, que já não tem o que consultar direto, né? Eles vão para lá para aliviar o espaço aqui nos setoriais, tá? Então, classificação quanto à atuação, ele pode ser setorial ou central. Esse conceito aqui é interessante, né? Classificação conforme se o documento, aqui falando de arquivos impressos, né?
um documento ele pode ser considerado anopistógrafo, né? Anopistógrafo. Ou ele pode ser chamado de opistógrafo. Opistógrafo. Deixa eu apagar aqui, colocar aqui em vermelho aqui, ó, para você poder entender a diferença de um e de outro. Anopistógrafo e opistógrafo, né? Por que eu coloquei ali para você enxergar? O segredo para definir se um documento é anopistógrafo ou opistógrafo está na formação da palavra. Opistógrafo, opisto quer dizer oposto. Oposto. Então aqui também vai ser oposto, né? Oposto, ou seja, verso. Escrita, grafo é escrita, grafo é escrita, ok? Ou seja, no opistógrafo eu tenho o lado oposto, escrito. No anopistógrafo, isso aqui se não, né? Não tem o oposto escrito. Então, anopistógrafo é um documento que só tem um lado impresso, enquanto que o opistógrafo ele tem os dois lados impressos, né? É o chamado frente e verso, tá? Então, esse AN é para negar, não opistógrafo. Então, é aquele que não tem o lado oposto escrito. Então, vamos lá, ó. Anopistógrafo é um documento escrito ou impresso de um único lado, ou documento que não tem nada escrito no verso. E o opistógrafo é um documento escrito ou impresso de ambos os lados, tá ok? Para a gente entender. Classificação conforme quem mantém, né? Mantenedora, quem possui o documento, né? Então, conforme as características das entidades acumuladoras de documentos, esses podem ser divididos em arquivos públicos. Quem detém o poder sobre ele é um ente público, e os arquivos privados, quem tem o poder sobre ele é um ente privado, né? Então, a classificação conforme quem os detém. Lembrando que arquivo público é todo aquele produzido ou recebido definitivamente por ente público. Tem um senãozinho. Aqueles entes privados que estão prestando algum serviço público, esses documentos também são públicos. E documentos privados são todos aqueles documentos produzidos ou recebidos definitivamente por um ente privado. Classificação conforme a evolução, né? Conforme a chamada teoria das três idades. Teoria das três idades. Quais são as três idades possíveis? Nós temos a idade corrente, intermediária e permanente. Então, os documentos arquivísticos são identificados como corrente, intermediário e permanente, tá? No finalzinho, né, do nosso mini curso aqui, né, ele é pequenininho, mas de grande importância, nós vamos dar mais ênfase à teoria das três idades. Por que, professor, que a gente vai dar mais ênfase? Porque é o assunto mais importante, né? Inclusive eu vou esquematizar no quadro como que você vai entender esse processo da teoria das três idades, tá ok? Relacionados também à gestão documental, tá? A gestão documental tem muito a ver com a teoria das três idades, né? Não é definição, não é sinônimo. Ah, professor, teoria das três idades é sinônimo de gestão documental? Não. Vou explicar por quê e você vai entender. E o mais importante na vida é a gente entender. Então, conforme a evolução, um documento ele pode ser corrente, ele pode ser intermediário, ele pode ser permanente. Também conhecido como primeira idade, segunda idade e terceira idade. Tá ok? Terceira idade. Então, as três idades são essas. Mais à frente a gente vai se aprofundar. Classificação conforme o gênero do documento, né?
Essa é a classificação onde eu tenho uma mais ampla classificação. Um documento ele pode ser textual ou escrito, ele pode ser iconográfico, sonoro, filmográfico, digital, cartográfico, micrográfico, né? Que é muito utilizado nas carreiras policiais, os micrográficos, já vou explicar para vocês cada um deles. Textual ou escrito, esse é o mais simples que a gente tem, tá? Por que ele é o mais simples que a gente tem? Ele é o mais usual, né? O que é um documento textual? Aquele que contém o quê? Um texto, uma escrita, né? Então a gente tem aí esse conceito para você simples, né? Então o gênero textual é aquele que tem escrito nele, uma forma de texto nele, que é a grande maioria dos documentos. Iconográfico, esse já é um pouquinho mais complexo. O que é o iconográfico? Ícone vem de imagem. Se eu tenho uma imagem estática, parada, imagem parada, por exemplo, uma foto, nós estamos diante de um documento iconográfico, tá? E vou pular para o próximo para a gente poder já matar um assuntinho aqui. Filmográfico. O filmográfico, ele também é um documento que é baseado em imagem, mas só que imagem em movimento. Iconográfico, imagem parada, lembra da foto. Filmográfico, um filme, né? A imagem em movimento. Sonoro, um arquivo que tem som, né? Som, sonoro. Digital, cuidado com isso aqui, tá? Vamos só, tá faltando aqui no nosso material. Mas vamos botar aqui no quadro aqui. Documento digital é diferente de digitalizado. Documento digital, ele nasce na TI, a tecnologia da informação. O digitalizado, eu capturo ele aqui fora. Eu pego um documento original aqui no nosso mundo, né, externo, eu capturo essa imagem e mando para a tecnologia da informação. Então, o digital, ele nasce na tecnologia da informação. O digitalizado não, é uma captura de imagem que eu mando para a tecnologia da informação. A partir de 2018, o documento digitalizado, ele ganhou uma nova classificação. Como assim, professor, ganhou uma nova classificação? Antes de 2018, o documento digitalizado ele não era um documento original. A partir de 2018, se o sujeito capturar essa imagem e ele certificar, usar um certificado digital e atestar que esse documento ele é original, ele passa a ser original, tá? Então, desde 2018, esse conceito ele mudou. Provas antes de 2018, se você estiver resolvendo questões, cuidado. O digitalizado lá antes de 2018, ele era categoricamente um documento cópia. Era apenas uma cópia, jamais seria um documento original. A partir de 2018 é possível ser um documento original. Em que sentido? Desde que eu digitalize e certifico esse documento, tá ok? Então, o segredo do digital, ele nasce no meio digital. Cartográficos e micrográficos, né? Documentos cartográficos e micrográficos. Professor, o que é um documento cartográfico? Cai bastante em prova também, tá? O cartográfico é aquele documento que é mapa, planta arquitetônica, tá? Então, qual é a principal característica dele? São documentos grandes, né? Imagina um mapa, imagina uma planta arquitetônica. Então, são documentos que geralmente são grandes. Qual que é a questão que possa cair sobre os cartográficos? Primeiro, né, saber que ele é um gênero, né, chamado cartográfico. E segundo, principal questão sobre o cartográfico, como que eu guardo um documento cartográfico? A pergunta é essa. Professor, como é que eu guardo? A banca vai querer dizer que guarda enrolado, que guarda dobrado, tudo errado, tá? Não se guarde um documento cartográfico, seja uma planta arquitetônica ou um mapa,
de forma enrolada. Imagina você deixar enrolado um documento durante vários anos. O que acontece? Você não vai conseguir abrir ele. Ou dobra e desdobra ele. O que acontece? Vai cortar. Então, o jeito certo de se guardar um documento cartográfico sempre é aberto. Professor, e como que eu vou, então, existe algum lugar específico? Existe. Existe um armário chamado mapoteca, tá? O nome do armário onde se guarda os documentos cartográficos chama-se mapoteca, que é um armário grandão, possível de se guardar os documentos de forma aberta, esses documentos chamados cartográficos. E os micrográficos, os famosos microfilmes. Deixa eu botar aqui para você entender esse gênero aí, microfilme. O que é o microfilme ou micrográficos, né? Microfilme. Microfilme. O microfilme, ele tem uma lei que é da década de 50, para você ter uma ideia. Na década de 50 essa lei, não precisa nem decorar a lei, né? O que dizia essa lei, né? Essa lei da década de 50 sobre o microfilme? Ele diz, olha, o microfilme, a informação inserida nesse microfilme, ele é um documento original. E inclusive posso destruir o documento que deu origem a ele. Esse é o grande segredo do microfilme, né? Vamos pensar aqui para você poder entender o que é esse microfilme. Que existe ainda uma base muito grande, principalmente na polícia, né? Eu tenho um documento grandão aqui, é um documento aqui desse tamanho, vamos dizer um tamanho original. E aqui eu tenho uma chapa de filme. Um negativo, né? Já viu aqueles negativos de foto? Ou você já viu um negativo de chapa de pulmão, né? Você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido, né? O que eu faço, né? Eu tiro uma foto desse documento grandão, vou tirar uma foto e transformo ele em um pedacinho nessa chapa de microfilme, ó. Transformei essa imagem. Vou tirar uma foto, lembra? Você tirava foto de filme, você não tinha um filme lá e depois você revelava ele do tamanho que você queria. Então, eu tirei uma foto desse documento e transporto essa imagem em negativo, né? Ela fica uma imagem negativa, ou seja, onde é branco fica escuro e onde é escuro fica branco, né? Transforma ele num negativo. E pego vários outros documentos, né, etc. aqui, e faço esse mesmo processo nessa chapa. Então, eu crio vários microfilmes. E o que eu faço com esse original? A lei autoriza eu destruí-lo, e isso aqui passa a ser o quê? Passa a ser o original. Eu preciso dessa informação. Tem uma máquina, vou lá. Está tudo catalogado, tudo bonitinho, né? Vou lá e pego essa informação, está lá arquivado. Então, qual que é o principal objetivo do arquivo em microfilme? Redução de espaço. Professor, mas por que se fala de microfilme ainda hoje com a digitalização? Por causa daquela questão lá antes de 2018. Antes de 2018, um documento digitalizado ele não era original. Jamais. Já o microfilme não, desde a década de 50 ele era considerado original. Por isso que muitas vezes, antes de 2018, até há pouco tempo, valia muito mais transformar um documento em microfilme do que digitalizado, porque o microfilme ele estava chancelando o quê? Que era original. A tendência é o microfilme desaparecer como produção, né? Já na verdade nem existe. Mas como fato histórico, eu tenho um monte de arquivo em microfilme ainda, por isso que a gente precisa estudar o microfilme, tá? Então, o microfilme é esse garotinho aí, ok? E nas carreiras policiais existem muitos arquivos ainda em microfilme, tá? Muito bem, classificação dos documentos por espécie ou tipo. Gente, isso aqui é importantíssimo. Até ir para o quadro aqui para a gente poder entender.
espécie e tipo de documento. Professor, o que são espécies documentais? Primeiro você precisa entender. É quando eu falo um documento para você e você não consegue definir que documento é aquele. Primeira dica que eu dou é essa: ata. Fala ata. Aí você vai perguntar: qual ata? Ata do quê? Ata de reunião, ata do condomínio? Não. Ata de registro de preço, né, que a gente tem na licitação. Contrato. Falei contrato. Contrato do quê? Você sempre pergunta: contrato do quê? Que contrato é esse? Tem vários tipos de contrato. Então o tipo, ele é a definição da espécie, ele é o detalhamento da espécie. Ata de reunião, contrato de aluguel, por exemplo. Primeiro macete: se o nome vier sozinho, estamos diante de uma espécie documental. Isso cai pra caramba, tá? Se o nome tiver acompanhado, estamos diante de um tipo de documento. Grava isso, tá? Caiu demais já nas polícias federais. Polícia Rodoviária Federal, quando teve, né, Polícia Federal, cai muito a definição de tipo e espécie. Cuidado, temos uma exceção para essa exceto, né? Aqui da espécie, exceto correspondência. Cuidado com correspondência, vai vir sozinho. Por quê? Não é espécie. Correspondência é espécie ou tipo, professor? Nenhum dos dois. Correspondência não é um documento ainda. O professor explica por que correspondência não é considerada um documento. A correspondência, ela é um instrumento para encaminhar. Pode inclusive encaminhar um documento, mas ela em si não é um documento. Professor, o que pode virar um documento então? A correspondência pode virar um documento? Pode. Vamos dizer que você recebe a correspondência, na sua casa, uma intimação. Espero que isso não aconteça, né? Que é uma correspondência, tá? Que é uma correspondência. Essa correspondência vai ter a intimação. A intimação é documento? Sim. A correspondência serviu para quê? Para transportar o documento. Então, se lá na prova tiver correspondência é uma espécie, se você cair no macete aqui de que não vem acompanhada, muitas pessoas podem responder. Mas não, a correspondência em si nem documento ela é. Agora, ela pode transportar um documento? Pode. E ela pode se transformar em um documento? Sim. Qual que é o documento? Comprovante de recebimento de correspondência. Ele virou um tipo. Mas o que é o documento? Chama-se comprovante. Se eu falar para você comprovante, sozinho, o que é comprovante? Espécie. Agora, comprovante de recebimento de correspondência é um tipo documental, tá? Então, cuidado. Por que a pessoa está alertando isso? Tem uma questão recente que caiu em concursos que pegou muita gente de calça curta, né? Por isso que eu estou Porque na doutrina fala, a correspondência em si, ela ainda não é um documento. Ela pode virar um documento. Ela serve para fazer o quê? Transportar um documento, tá? Então lá, espécie é a definição a partir da disposição da natureza das informações. São exemplos: ata, contrato, decreto, veja, ofício, certidão. Veio sozinho, espécie, exceto correspondência, né? Espécie. Aí nós temos lá, tipologia documental é a configuração que assume a espécie, ou seja, a evolução da espécie, de acordo com a atividade que o gerou. Por exemplo, ata de reunião,
contrato de prestação de serviço, contrato de aluguel, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito. Vejam que nós temos um complemento, isso são tipologias. Então o nominho veio sozinho, espécie veio acompanhado. Inclusive eu mandei no nosso curso, nós temos algumas questões, né? E você vai ver que com esse macetinho você acerta a questão. Inclusive tem a questão sobre a correspondência, tá? Tá lá, correspondência, e colocou outras duas lá que eu não lembro qual. São espécie? Não. Por que não são? Porque a correspondência nem documento ainda é. A classificação conforme a forma do documento, né? O documento ele pode assumir algumas formas, né? O documento ele pode assumir algumas formas conforme o seu estágio, o estágio do documento, né? O documento ele pode ser pré-original, original ou pós-original, uma minuta, né? Então a forma que ele está assumindo, está em minuta, depois vira um contrato e depois ele vira um pós-contrato, né? Que ele vai ter as suas repercussões. Então forma é o estágio em que esse documento está preparado. Fiz uma minuta do contrato, é uma forma. Agora é o contrato, também estamos de forma. E formato, professor? O que significa formato? É determinado de acordo com as características físicas e técnicas de registros com as que se apresenta o documento. São exemplos de formatos: livros, fichas, cadernos, pergaminhos, né? Então, é o formato físico que esse documento assume. Ok, vamos agora para mais uma classificação interessantíssima e importante: documentos ostensivos e documentos sigilosos, né? O que você precisa tomar cuidado? Com os documentos ostensivos. Por que, professor, que eu tenho que tomar cuidado com o documento ostensivo? Porque é uma palavra que a gente não usa no nosso dia a dia. Então, o documento ostensivo é todo aquele que a gente pode ter acesso. Qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Já o documento sigiloso é aquele que tem acesso restrito. Documento ostensivo, todo mundo pode ter acesso. Documento sigiloso, o acesso ele é restrito. Então, os documentos ostensivos são aqueles cuja divulgação não prejudica a administração. As informações contidas nestes documentos podem ser divulgadas, exibidas e publicadas sem que isso traga qualquer embaraço ou dificuldade à entidade, tá? Já o documento sigiloso, em razão de sua natureza, deve ser de conhecimento restrito, demandando cuidados especiais no trato, custódia e divulgação de suas informações. Professor, morre por aí? Não. Não morre por aí. Os documentos, eles têm uma classificação interessantíssima, os sigilosos. Vamos vir para cá, de novo, que é importante a gente pegar um macetinho aqui. Então, o sigiloso, ele tem 3 níveis, né? 3 níveis de sigilo. Então, o sigiloso, ele é um documento reservado, né? Restrito, na verdade, né? A palavra certa é restrito, para não confundir com o último conceito ali. Então, o sigiloso, né? Ele tem o ultra secreto, eu tenho o secreto e eu tenho reservado. Ultra secreto, secreto e reservado. Macetinho, professor. Como é, professor, que você guardou essa ordem aí, né? Essas definições estão lá na lei de acesso à informação, tá? Ultra secreto, secreto e reservado. Nessa ordem é importante, tá? Eu guardei a sigla dos Estados Unidos em inglês, né? O United States. United States, né? O United States é restrito, é reservado. É difícil a gente entrar lá, né? Nós brasileiros, por exemplo, tá? Então, o United States é reservado, USR, né? Outro macete, tudo termina com 5, começando aqui por baixo, 5, 15 e 25, são os prazos
que cada um desses documentos serão reservados, secretos ou ultra secretos. 5 anos, 15 anos e 25 anos. Ok? Então tudo começa com 5. Só que o que acontece com um documento depois que ele passa desse prazo, né? Passou de 5 anos de reservado, ele vira o quê? Ostensivo. Passou de 15 anos, passa a ser ostensivo. Passou de 25 anos, em regra, ele passa a ser ostensivo. A única exceção que a gente tem aqui do 25, é que ele pode, não é que ele deve, né? Pode ser prorrogado, né? Tá até errado no nosso material aqui, né? A previsão sim, tá? Prorrogado. Ele pode ser prorrogado por igual período. Esse aqui não pode e esse aqui não pode ser prorrogado, tá? Então, um documento que é considerado ultra secreto. Professor, o que seria um documento ultra secreto na administração pública, né? Olha lá, nós temos, segredo de guerra, plano de guerra, né? Segredo de Estado, perdão. São exemplos principalmente de documentos que influenciam a nossa segurança nacional. Documentos da época do regime militar, né? Muitos deles foram considerados ultra secretos, né? Terminou, esses 25 anos terminou agora, né? Início dos anos 2000, né? Esses documentos teve uma comissão, forma-se uma comissão para saber se esses documentos eles vão ser mantidos como ultra secretos, né? Essa comissão chamou Comissão da Verdade, e a Comissão da Verdade disse que os documentos da época do regime militar, eles deveriam ser considerados ostensivos, e assim foi feito, ok? Vamos entrar agora num outro assunto importantíssimo, princípios, né? Princípios da arquivologia. A gente não vai ver todos os princípios aqui, eu vou dar o destaque para você para 3 princípios. Princípio da proveniência, que é o mais importante de todos, que você precisa levar para a prova. Princípio da pertinência, que já vou alertando para você, que é um princípio que a arquivologia deve abominar, é um princípio que ela não deve seguir. E o princípio da unicidade. Vamos começar pelo princípio da proveniência, e na sequência vem um da pertinência, que é o contrário da proveniência. Então, o princípio da proveniência, também denominado princípio do respeito aos fundos. Não se esqueça disso. Só o que é fundo? Fundo é sinônimo de arquivo. Fundo é sinônimo de arquivo. Então, o princípio da proveniência é o princípio do respeito aos fundos. O que quer dizer isso, respeito aos fundos? Quer dizer que tem a seguinte premissa: os arquivos originários de uma instituição ou pessoa devem manter a sua individualidade sem jamais, é um jamais que existe em concurso, é esse aqui, se misturarem ao de origem diversa. Ou seja, eu vou respeitar a origem, vou respeitar o arquivo, vou respeitar o fundo de origem. Fundo e arquivo é a mesma coisa. Vamos pensar lá no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, ele recebe arquivos, por exemplo, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Eu gosto de citar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque os dois são bancos. Se fosse pelo princípio da pertinência, eu poderia misturar tudo, mas a arquivologia deve obedecer ao princípio da proveniência, qual seja, os arquivos do Banco do Brasil sempre serão arquivos do Banco do Brasil, mesmo estando no arquivo central. E os arquivos da Caixa Econômica Federal sempre serão arquivos da Caixa Econômica Federal. Se eu estiver fazendo isso, eu estou preservando a origem, estou preservando os fundos, estou preservando o princípio da proveniência. Vamos só para massificar um pouquinho essa ideia na sua cabeça. Vamos dizer, eu tenho conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, né? Tenho os meus arquivos que serão gerados lá. Chegou no Arquivo Nacional lá. Tem arquivos do Fernando Dávoli Batista e arquivos do Fernando Dávoli. Vão juntar? Não pode juntar. Por quê?
A origem do meu arquivo Fernando Dávila Batista do Banco do Brasil é uma coisa. A origem do meu arquivo da Caixa Econômica Federal é outra coisa. Porque se houvesse essa mistura, digamos assim, haveria uma confusão e descumpriria uma das funções, né? Manter a ordem original do arquivo. Porque esse arquivo, lembre-se dele, eu tenho que guardar ele? Tenho que preservar ele, mas principalmente ele tem que estar disponível para consulta. Se alguém um dia precisar dessa informação, eu tenho que encontrá-la. E o princípio da proveniência, ele ajuda nesse aspecto. Tá? Então, o princípio da proveniência é um princípio dos arquivos corrente e intermediário? Não. Ele é um princípio que é utilizado no arquivo permanente. Tá? Porque se ele veio de origens diversas, porque aqui na minha instituição eu estou produzindo arquivos meus, tudo meu. Então não tem por que falar de princípio da proveniência no produtor, né? Arquivos correntes e intermediários. Então o princípio da proveniência é um princípio lá do arquivo permanente, que diz que os arquivos originários de uma instituição ou pessoa devem manter a sua individualidade, a sua originalidade, sem jamais se misturarem ao de origens diversas. No dicionário de terminologia arquivística, né, professor, o que é esse dicionário? Existe? Isso aí existe. Depois dá uma gugada aí. Não recomendo você ler ele. É um dicionário extenso, com várias terminologias, né? Diz que o princípio da proveniência é um princípio básico, olha só, básico, principal da arquivologia, segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve se misturar aos de outras entidades produtoras, jamais. Fundo, né? Só para princípio a respeito do fundo, conjunto de documentos de uma mesma proveniência, uma mesma origem, termo que equivale a arquivo. E fundo aberto e fechado, professor? O que é a diferença de fundo aberto e fechado? O fundo aberto é para as instituições que ainda existem, que estão em atividade. E o fundo fechado são entidades que não existem mais. Por exemplo, Mato Grosso, BEMAT, Banco de Mato Grosso, BEMAT, Banco Estadual de Mato Grosso. Ele não produz mais arquivo, é um fundo fechado. Então, o que define um fundo aberto ou fechado? Essa organização está em funcionamento ou não, tá ok? Então aqui nós temos a definição de aberto e fechado, né? Então aberto, fundo ao qual podem ser acrescentados novos documentos, em função do fato da entidade produtora continuar em atividade. E o fundo fechado, que não recebe acréscimo de documentos em função da entidade produtora não se encontrar mais em atividade, é chamado de fundo fechado. Vamos ver aqui mais um princípio, que é o tema da territorialidade, mas vamos ver o princípio da pertinência, que é aquele que é contrário à proveniência, que a arquivologia não deve seguir. O princípio da pertinência, a arquivologia deve fugir dele, tá? Por quê? O princípio segundo o qual os documentos deveriam ser reclassificados por assunto sem ter em conta a proveniência e a classificação original, também chamado como princípio temático. Vejam que o princípio da pertinência ele é totalmente ao contrário da proveniência, ou seja, não respeitar a origem. A arquivologia ele não é interessante. Professor, onde que eu vou usar o princípio da pertinência? Se você for trabalhar numa biblioteca ou num museu, lá se usa o princípio da pertinência e não da proveniência. Por quê? Ele é um determinado assunto, ele se classifica por determinado assunto. Vamos pensar para você poder entender. Biblioteca. Eu tenho lá seções de livros de medicina, livros de administração, livros de arquivologia. Chegou novos livros, chegou um livro do Japão, de medicina, outro de medicina do Brasil, outro dos Estados Unidos. Para onde eles vão? Para a seção de medicina. Leve em consideração o quê? A pertinência ao assunto, ok? Enquanto que na arquivologia
eu não tenho não posso fazer isso. Chegou arquivos do Fernando do Banco do Brasil, ou do Fernando da Caixa Econômica, vou juntar? Não. Se eu fizesse isso, estaria seguindo o princípio da pertinência. Tenho que respeitar os fundos. Então, na arquivologia, não se aplica o princípio da pertinência. Se aplica o princípio da proveniência. Tá ok? E para fechar nessa nossa primeira parte, vamos ver outro negócio interessante. Sobre os arquivos públicos. Os arquivos públicos, eles são imprescritíveis e são inalienáveis, né? Então, os arquivos públicos, eles são imprescritíveis e são inalienáveis. O que significa isso? Imprescritível e inalienável. Imprescritível, que não perde o prazo jamais, são eternos. Professor, o arquivo público ele é eterno? Eterno. Enquanto existir a humanidade, tem que ter o arquivo público. E são inalienáveis. O que é inalienável? Não pode ser vendido, não pode ser trocado, não pode ser doado. Então, esses dois princípios da imprescritibilidade e da inalienabilidade são princípios de arquivos públicos. Imprescritível, não perdem o prazo nunca. Inalienáveis, não podem ser vendidos, não podem ser trocados, não podem ser doados. E para fechar, agora sim, princípio da unicidade. Acompanha comigo aqui que esse princípio ele é uma casca de banana, por isso que eu gosto sempre de alertar sobre ele. É a qualidade pela qual os documentos de um arquivo, independente de sua forma, espécie, tipo, suporte, preserva seu caráter único pelo contexto de sua produção. Os documentos são criados por uma atividade específica e para atender a necessidade determinada. Portanto, aqui que é o mais importante, mesmo que haja outro documento igual no arquivo, mesmo que haja um documento igualzinho, uma cópiazinha dele igual, ainda assim eles serão únicos, pois a atividade e necessidades que motivaram sua produção são únicas. É esse o princípio da unicidade. Se a banca falar para você que princípio da unicidade é sinônimo que existe apenas um documento daquele, mentira. Inclusive eu posso ter cópias desse documento e ainda assim eles são únicos. Eles são para aquela determinada atividade. Dá um exemplo prático para você poder entender. Vamos dizer, eu vou lá abrir conta no banco, tirei cópia dos meus documentos. Dou lá os meus documentos para abrir conta no Banco Brasil, qualquer um agora. Abri conta. Fui na universidade fazer o quê? A minha matrícula para o curso superior. Peguei esses mesmos documentos, tirei cópia e entreguei lá. Ok. São os mesmos documentos, mas eles têm o quê? Atividades e necessidades que motivaram a sua produção são únicas. Um para abrir a conta e outro para a minha matrícula na universidade. Isso pode acontecer na própria instituição, tá? Na própria instituição. Então, o princípio da unicidade diz que, mesmo que haja outro documento igual no arquivo, ainda assim eles serão únicos, porque eles têm atividade e necessidades únicas. Tá? Então, se a banca falar que o princípio da unicidade diz que não pode haver cópia de documentos, isso é falso e muita gente marca essa como verdadeira, tá? Então, não é isso. O princípio da unicidade diz que mesmo que haja outro documento igual, então eu posso até ter cópia, ainda assim eles serão únicos para aquela determinada atividade, ok? E vamos encerrar por aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta na continuação desse mesmo material, para ficar aí de forma didática. Então, vá agora, resolva algumas questões aí sobre esses temas aí, para você ver que é possível acertar todas elas, tá? A gente já teve várias questões, tá? Várias formas de você acertar. Fiquem tranquilos que você vai ter sucesso no seu concurso. Até mais!